Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Itapissuma. A gente já está chegando pertinho do nosso concurso, tá certo? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai trabalhar sobre o patrimônio histórico de Itapissuma, tá bem? Dizer também que, para vocês, a banca lançou um material complementar lá no edital, né? No site da banca IGEDUC. Recomendo que todo mundo olhe, tá bem? Inclusive tirei algumas informações daqui de lá e orienta um pouco do para onde eles vão colocar, certo? Por quê? Porque muita gente ficou perdido sobre a história de Itapissuma. Aqui no nosso canal, obviamente, eu fui atrás de historiadores, gente que já escreveu artigo, gente que já escreveu livro, citei inclusive algumas pessoas aqui nos meus vídeos, mas oriento vocês também que vão lá, dê uma olhadinha nos vídeos. Na verdade, dê uma olhadinha no material que a banca colocou lá para vocês, tranquilo? E aí dizer o de sempre. Espalhe o vídeo, manda esse vídeo para mais gente. Chegou aqui, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bem? Dizer também que nós temos a nossa apostila disponível de História de Itapissuma e teremos o nosso aulão. Na véspera do concurso ali, na quinta-feira antes da prova, teremos o nosso aulão. Se você quer uma revisão geral de História de Itapissuma, resolvendo questões, fala comigo através do WhatsApp, que fica aqui sempre na descrição, beleza? Vamos embora. Então, quando a gente fala sobre patrimônio histórico, a gente precisa primeiro falar o que é um patrimônio, né? Facilita se a gente souber o que é. Vê só, patrimônio é aquilo que reflete a história de um determinado lugar e, ao mesmo tempo, tem a ver com a história universal, certo? Porque aquilo tem que estar localizado em um lugar, mas também reflete sobre a história de maneira mais ampla e ele vai perdurar. Então, eu quero que aquilo vai perdurar durante muito tempo, tá bem? Esse patrimônio ele pode ser material, imaterial, cultural, ele pode ser variado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, em geral, quando a gente olha uma igreja, a gente diz assim, é um patrimônio. Mas não só. Tem que entrar na sua cabecinha que várias coisas são patrimônio. Beleza? Então, o que é o patrimônio? É um produto, algo material e imaterial cultural de um determinado local que reflete a história e a cultura de um povo localizado historicamente, culturalmente, que fica para a humanidade e que nós precisamos preservar. O grande nome, a grande questão do patrimônio é que eu preciso preservar o patrimônio, beleza? E aí quando a gente vai olhar, né, a história de Itapissuma, a primeira coisa, patrimônio fácil para a gente compreender, é a igreja de São Gonçalo do Amarante. Então, padroeiro da cidade, certo? São Gonçalo do Amarante, a igreja é um patrimônio, tá certo? E essa igreja, ela tem muito a ver também com uma cultura, uma festa que tem no dia 10 de janeiro, que é a chamada Buscada de São Gonçalo do Amarante. Porque, segundo a tradição, a imagem de São Gonçalo foi perdida e ela reaparecia na frente da igreja. Então sumia por algum motivo e ela reaparecia. E aí criou-se o costume de pescadores, pessoas ali, buscarem no dia 10 de janeiro, fazer um ritual, pegar aquela imagem, colocar dentro da igreja. É uma cultura que se criou em Itapissuma. Então, a igreja de São Gonçalo do Amarante, que é o padroeiro da cidade, você não vai esquecer isso, pelo amor de Deus, o padroeiro da cidade, e a buscada, a festa. Qual é a grande festa do padroeiro da cidade? 10 de janeiro, a buscada de São Gonçalo do Amarante. Beleza? Isso é muito importante. A segunda coisa é o conjunto arquitetônico próximo ao canal de Santa Cruz. Quem adquiriu a apostila viu que eu coloquei logo essa imagem lá, grande pra gente entender. Mas se você colocar no Google aí, Itapissuma, você que vai fazer o concurso, pelo amor de Deus, né? Joga aí no Google, se nunca foi, mas pelo menos joga no Google, dê uma olhadinha. Aquele conjunto arquitetônico inteiro, ele é um patrimônio de Itapissuma. Por quê? Porque é a cara de Itapissuma. Assim que você pensa na cidade, você vai pensar naquele conjunto. Você pensa em algumas coisas que tem ali, certo? Mas por que aquele conjunto é importante? Porque no século XIX, Dom Pedro II esteve no local e escreveu sobre o Paço de Itapecima, certo? Inclusive eu já falei sobre isso. Quando eu falei das revoluções liberais, eu não falei sobre o Paço de Itapecima, que era um local por onde se passavam os produtos desde o século XVI, e ele tem uma importância desde o tempo da cana-de-açúcar, mas também vai ter durante as revoluções liberais, por onde as pessoas passavam. No século XIX, final do século XIX, Dom Pedro II vai estar no local, vai escrever sobre o local, que tem um conjunto de casas e tem uma igreja, e ali naquele local vai ser construída uma ponte, que é a ponte que liga
Itapissuma, a ilha de Itamaracá, certo? Itamaracá é uma ilha. Por ser uma ilha, ela está cercada de água por todos os lados. Qual é a ligação de Itamaracá com o continente? É justamente a ponte Getúlio Vargas, que é a ponte que tem ali ligando uma cidade a outra. Sempre que você vai para Itamaracá, você passa por Itapissuma, passa pelo conjunto arquitetônico, passa pela ponte Getúlio Vargas para poder chegar em Itamaracá. Beleza? Tranquilo? Então isso é importante para você conseguir observar, compreender o que está localizado aí nesse processo. Então observe quantos patrimônios históricos a cidade de Itapissuma vai ter. Pausa para nossa água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Ajude o canal a crescer. Espalhe o boato, manda pro pessoal. Descobriu aquele seu amigo que vai fazer o concurso, não está estudando, vai começar a estudar agora? Manda o canal, isso ajuda ele bastante. A segunda forma é adquirindo um dos nossos materiais ou ajudando através do Pix, que fica sempre na descrição. Através do Pix você pode ajudar com qualquer valor, beleza? Vamos embora. E aí, próxima, patrimônio de Itapissuma. Agora a gente já não vai para coisas tão materiais, mas é a Sociedade Musical 1º de Maio. Veja, uma sociedade musical. O que é patrimônio? Não é objetivamente um prédio, mas Itapissuma é produtora de cultura. É uma cidade onde você tem cultura, certo? Então, por isso que a gente tem que pensar, por exemplo, caso caia na sua prova dizendo assim, cidade de Itapissuma não produz cultura, cidade de Itapissuma não tem cultura, só consome coisa de fora, qualquer coisa dessa que cair, minha gente, você vai dizer que está errado. Tem produção cultural. E aí você vai lembrar de duas coisas que são patrimônio. A primeira é isso. Sociedade Musical 1º de Maio. É um patrimônio histórico, certo? A segunda vai ser o piá-xaxá, que é um ritmo musical. Ritmo e dança musicais, que são exclusivos, veja a palavra, exclusivos de Itapissuma. Só tem lá. Por quê? Porque é um ritmo musical que congregou-se naquele espaço, que tem uma relevância justamente porque ele pega, veja bem, ele vai pegar de um lado a cultura portuguesa, então a cultura do vira, escutar aquela música gira, 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 roda, roda, aquele é o vira, que é uma dança cultural muito famosa portuguesa, com ritmos indígenas, sobretudo o coco, que também tem influência africana, né? Mas tem influência muito das danças de roda africanas, da batida indígena, cria-se o piá-xaxá. Eu não vou cantar, não vou dançar aqui, nada disso, mas jogue no Google e dê uma olhadinha. Então o piá-xaxá é uma dança, um ritmo musical exclusivo da cidade de Itapissuma. Por que isso é importante, minha gente? Porque isso é o tipo de coisa que pode muito bem cair na sua prova. Para você ter que lembrar como um patrimônio significa uma coisa que somente a cidade de Itapissuma produz, que você só vai conseguir ouvir lá. Entenderam isso? É importante para você conseguir lembrar disso. E o mais importante lembrar, é patrimônio histórico, ao mesmo tempo que tem uma aliança, né, tem uma junção de português, indígena e africano. Significa esta formação da identidade cultural brasileira, pernambucana e de Itapissuma. Percebe isso? Então, essa formação de um povo, que no caso é Itapissuma, vai estar muito bem localizada aí. Então, isso é crucial para a gente conseguir pensar o que é um patrimônio histórico e por que Itapissuma tem a falar, tem a mostrar para a sociedade pernambucana. Beleza? Isso é muito importante. E outra coisa que é um patrimônio imaterial, e veja, quando eu falo imaterial, quer dizer, não pego nele, é a caldeirada de Itapissuma. Aí tu vai dizer, professor, mas eu pego na caldeirada. Eu como a caldeirada, que inclusive é uma delícia a caldeirada de Itapissuma. Mas o que é patrimônio não é a caldeirada em si que você vai ali e come. O que é patrimônio é o fazer, é a cultura, o costume. Você pode comer caldeirada em vários lugares, mas o costume, a fama, a forma de fazer, a ideia, como por exemplo, é muito forte lá as pessoas chegam de barco pelo canal de Santa Cruz ali e
a pessoa leva a caldeirada até os barcos, é muito famoso isso, de você sentar ali, o local de passagem que você vai levar lá a caldeirada. Isto é a forma de fazer, é o jeito, assim como vai ser o acarajé da Bahia, assim como vai ser uma tapioca de Olinda. A caldeirada de Itapissuma é um patrimônio imaterial. Por quê? Porque vai ser algo que é denotado, demarcado, famoso, que você vai lembrar por conta disso. Então algumas pessoas vão conhecer a cidade por conta disso. Tudo bem? Então, recapitulando, a Igreja de São Gonçalo do Amarante e a Buscada de São Gonçalo do Amarante, tá bem? O conjunto arquitetônico que fica na frente da igreja, do canal de Santa Cruz ali, que é justamente o cartão postal de Itapissuma nesse período, né, nesse momento. A sociedade musical, aí a gente entra numa questão imaterial, Sociedade Musical 1º de Maio. O Piá-Xaxá, o ritmo exclusivo de Itapissuma, e a caldeirada de Itapissuma, para você assistir esse vídeo e ficar com água na boca, com vontade de comer a caldeirada de Itapissuma. Mas se for fazer a prova, vá na caldeirada, é uma delícia. Beleza, meu povo? Gostou do vídeo? Gostou? Compartilha, curte, faz aquilo tudo que você já sabe. Beleza? Tamo junto, forte abraço.